Madrugada de prejuízos em Catalão. O córrego Pirapitinga transbordou e a chuva alagou casas, derrubou muros e destruiu ruas. E a Defesa Civil ainda monitora uma represa que tem o risco de se romper. O frete do crime: bandidos contrataram um serviço de mudança para furtar os móveis de uma casa. E a expectativa de uma boa safra aquece o mercado de trabalho. A colheita da soja gera empregos temporários no sudoeste do estado. Agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Muito boa noite para você, 7h20, estamos ao vivo com as principais notícias da sua cidade e da sua região. Catalão amanheceu em estado de alerta hoje depois de um temporal que durou cerca de 5 horas, 3 horas de chuva muito intensa. Eu já vou direto chamar o Jonathan Moreira, que está na cidade, depois desse temporal que provocou estragos e ainda estado de atenção por conta de uma represa. Jonathan, boa noite. Boa noite, Luciano, para você e para todos que estão nos assistindo. Inclusive, a Prefeitura decretou estado de emergência. Tudo porque durante a madrugada caiu um temporal muito forte, muito intenso, como você disse. Luciano, imagina só receber uma ligação no meio da noite. A nossa equipe foi acionada pela madrugada, nós recebemos uma ligação assustados, mas imagine só os moradores acordar com o barulho da enxurrada e o pior, quando colocaram os pés para fora da cama, tá lá uma enxurrada, a água toda invadida por água. Este foi o drama de muitas pessoas aqui em Catalão. O temporal caiu aí entre meia-noite e 3 da manhã. Foram aproximadamente 3 horas de chuva intensa. Continuou chovendo depois, mas o temporal mesmo foi aproximadamente 3 horas. O suficiente para chover quase metade daquilo que era previsto para todo o mês de janeiro. Muita água caiu aqui em Catalão e o alagamento piorou em virtude do rompimento de 3 represas aqui no perímetro urbano. Essas represas estouraram e acabaram chegando aqui de onde nós falamos ao vivo neste momento, na represa do Clube do Povo, Luciano. Um dos cartões postais mais conhecidos aqui de Catalão, muito frequentado. As pessoas vêm aqui fazer caminhada, fazer Cooper, mas essa rotina foi quebrada porque este aterro está interditado. Eu vou pedir o nosso cinegrafista José Frank para mostrar como é que está a situação neste momento. A via está toda interditada. Do lado de lá, a Polícia Militar faz ali o isolamento, não permite que nenhum carro entre, nenhum carro passe por aqui, porque esta represa aqui corre o risco de se romper. O aterro dessa represa pode se romper a qualquer momento. Há aproximadamente 1,5 km acima desta represa, tem uma outra represa que está sendo monitorada pela Defesa Civil, esta sim de maior gravidade, com maior seriedade. A Defesa Civil está destinando toda a atenção. Em virtude disso aí, muita coisa ruim está acontecendo. O transporte foi suspenso, as escolas não estão funcionando, o comércio de uma das principais avenidas está fechado, é muito prejuízo. Vamos torcer para que o tempo continue firme e que a chuva não volte a cair aqui em Catalão. Esta é a torcida da Defesa Civil, Luciano. Obrigado, Jonathan. Qualquer informações, então, qualquer novas informações, você pode chamar a gente aqui novamente, porque a cidade, como a gente viu, está em estado de atenção. A Defesa Civil também está em alerta e foi um dia muito difícil para os moradores que perceberam já o prejuízo no início da madrugada. Veja na reportagem. Muitas ruas ficaram assim, com sinais da chuva forte que caiu na madrugada. E tudo piorou com o rompimento de represas dentro do perímetro urbano. De acordo com a Defesa Civil, acima dessa represa, pelo menos outras 3 represas teriam se rompido com o temporal desta madrugada. Atrás desse amontoado de lixo aí, esse amontoado de mato, tem uma represa que está sendo limpa neste momento. E é justamente essa represa que preocupa a Prefeitura. Do nosso lado esquerdo, a Prefeitura corre contra o tempo para fazer aí um reforço nesta barragem. Muita atenção à população, procure não sair de casa, procure não ficar às margens das represas. Mais abaixo está localizada esta outra represa, que é um dos cartões postais de Catalão. O local também está sendo monitorado porque corre o risco de romper. O aterro desta represa está interditado e uma força-tarefa foi montada para bombear a água. Essa água está sendo infiltrada pela calçada, pelo asfalto. O escoamento não está dando conta, né, de fazer isso num curto período de tempo. Essa avenida que fica logo abaixo da represa e que é uma das mais importantes de Catalão, já que liga os 2 extremos da cidade, também foi interditada pelo Corpo de Bombeiros. O comércio foi fechado. Escolas também não funcionaram e o transporte coletivo foi suspenso.
Os moradores foram surpreendidos pelo temporal durante a madrugada. A rua virou um rio em vários pontos e muitas casas foram invadidas pela enxurrada. Acordei, quando pus o pé no chão, no piso, já estava com a água na altura da canela já. E aí não teve tempo de fazer nada. Durante todo o dia, o cenário foi esse. Essa confecção de lingerie foi inundada pela água. A gente está calculando um prejuízo estimado de R$250 mil, porque todas as máquinas foram inundadas e não tem matéria-prima nenhuma mais. O problema dessa época do ano é que talvez a previsão de chuva, numa média, não seja tanta, mas elas podem vir localmente forte. Foi isso que aconteceu em Catalão. Em 1 hora foram mais de 64 milímetros, chuva considerada muito forte. O temporal durou cerca de 5 horas. Nesse período, choveu 48% do esperado para o mês de janeiro inteiro em Catalão. A quinta-feira pode ter áreas de instabilidade formadas pela umidade e o calor. Por isso, as chuvas podem ser fortes em algumas regiões. Chuva moderada no sudoeste e oeste de Goiás. No centro também. Já no norte do estado, o volume deve chegar a 10 milímetros. Catalão com tempo parcialmente nublado e a máxima não passa de 28 graus. Um pouco mais frio em Anápolis, 25. E Tumbiara e em Porangatu, 30 graus. Outras informações a qualquer momento, lá da cidade de Catalão. Mudar de assunto agora porque a Polícia Civil está investigando o caso de uma família que teria sido feita refém em Lusiânia. Esse caso foi no fim de semana, mas ainda é um mistério para a polícia. Danilo Moreira está chegando aqui ao vivo com as informações direto de Lusiânia. Por que ainda é um mistério, hein, Danilo? Boa noite. Oi, Luciano. Boa noite para todo mundo. Segundo o boletim de ocorrência, pelo menos 3 pessoas de uma mesma família foram feitas reféns. Em depoimento à polícia, as vítimas disseram que foram mantidas em cárcere privado do dia 25 ao dia 27 deste mês. Mas a polícia ainda não confirma essa versão. Hoje à tarde eu conversei com o delegado que está investigando este caso e ele deu mais detalhes para a gente. E nós vamos ver agora. Na residência onde esses autores estavam, foram encontradas algumas pessoas, que estavam lá nos cômodos. E aí agora, para concluir a investigação, a Polícia Civil está apurando se essas pessoas que lá estavam eram vítimas de cárcere privado ou eram usuários de drogas. Até o momento, 4 pessoas foram presas, 2 maiores e 2 adolescentes com idades entre 15 e 16 anos. A polícia chegou até essa quadrilha depois de receber uma informação que os suspeitos estavam cometendo roubos aqui na região de Lusiânia. No momento da abordagem, houve confronto e um suspeito ficou ferido. O carro que estava sendo utilizado para cometer os crimes também foi recuperado pela polícia e a gente continua acompanhando este caso aqui em Lusiânia, viu? Volto com você, Luciano. Obrigado, Danilo. Portanto, 2 pessoas presas e 2 menores, apreendidos. Obrigado, hein? E olha, bandidos fizeram a mudança levando móveis que não eram deles. Os ladrões fizeram um limpa numa casa. O homem contratado para fazer esse frete não sabia de nada. Quando o dono da casa chegou do trabalho, viu que quase tudo tinha sido roubado. O Neander ainda está se recuperando do susto. É tão difícil a gente sair para trabalhar e chegar em casa e não ter nada. Ele trabalha durante a madrugada e quando chegou em casa pela manhã, encontrou o imóvel praticamente vazio. Os móveis, eletrodomésticos e até as roupas dele tinham sido levadas. Você consegue trabalhar, ganhar com o suor da gente, vir. Vocês me desculpem eu falar, uns vagabundos desses, vir levar tudo. Uma das poucas coisas que os bandidos não levaram foi esse sofá. E quando o Neander chegou em casa, ele percebeu que tinha um papelzinho como esse daqui, aqui em cima, com um número de telefone escrito. Ele então resolveu ligar nesse número de telefone e descobriu que pertencia a um homem que presta serviços de frete. Esse homem confirmou na ligação que tinha feito uma mudança aqui no endereço da vítima durante a madrugada. A vítima então informou à polícia que conseguiu chegar aos suspeitos. Os integrantes das viaturas chegaram, constataram que uma geladeira ainda estava em uma carretinha. O restante dos objetos estava no interior da residência.
e que esses autores tinham a intenção de levar os objetos para outro local. 10 pessoas foram presas e vão responder por furto e receptação. O homem que fez o frete disse que não desconfiou ter sido contratado para participar de um crime. Os objetos foram recuperados e o seu Neander agora está tentando reorganizar a casa para seguir em frente. Bola pra frente, vida pra frente. A vida que segue, né? Um trauma, né, que isso pode provocar numa pessoa. E a Delegacia Estadual do Meio Ambiente ouviu hoje uma funcionária da chácara de Abadiânia, onde cães e gatos estariam sofrendo maus tratos. A gente está acompanhando esse caso, agora a gente vai conversar ao vivo com o repórter Arthur Neves para saber, Arthur, boa noite para você, o que ela disse nesse depoimento? Oi, Luciano, boa noite para você, para todo mundo que está com a gente. Seguinte, olha, essa funcionária, né, como você disse, ela foi ouvida na manhã de hoje e ela confirmou à polícia que os animais viviam em situações precárias lá na chácara em Abadiânia. Ela disse, né, que esses cães ficavam afastados, escondidos das pessoas, inclusive somente funcionários da ONG podiam ter contato com eles por causa dessa situação de maus tratos. Inclusive foi essa uma das fotos, né, enviadas aí para a polícia, foi tirada por essa funcionária denunciando o descaso, os maus tratos, né? Agora, eu lembro que no sábado, então, nós estivemos lá, né, nesse local, inclusive você está vendo imagens aí, nós vimos os cães muito debilitados, aparentemente doentes, muito machucados, sem muitas, né, sem rações, e inclusive o que mais chamava a atenção da nossa equipe também era a quantidade de água suja por eles. Amanhã o delegado vai concluir esse inquérito, é claro que a gente vai acompanhar esse desfecho que chamou a atenção, deixou muita gente triste no estado todo, Luciano. Obrigado, viu, Arthur? Bom trabalho. E o vice-presidente Hamilton Mourão e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, participaram hoje em Formosa da inauguração do Comando de Artilharia do Exército. O Comando de Artilharia é responsável pelo desenvolvimento do primeiro míssil tático com tecnologia brasileira. O governador do estado diz que o comando pode, inclusive, atrair indústria do ramo para a região. 7h32, a seguir a colheita da soja gera empregos temporários no sudoeste do estado. E olha, nós conversamos com o fazendeiro que fez essa imagem aí da onça rondando a casa dele, já já. 7h34, a colheita da soja começou e a gente vem acompanhando aqui que a expectativa para a safra desse ano é muito boa. Em Rio Verde, isso já começa a refletir diretamente no mercado de trabalho. A Monique conseguiu um emprego temporário nessa indústria há um mês. Ela trabalha na balança, conferindo os caminhões que chegam carregados com soja. É a Monique quem libera a entrada e saída deles. Eu estava fora do mercado de trabalho, fazia um ano, e agora eu retornei para tentar como auxiliar administrativo. No departamento que a Monique trabalha, outros funcionários também foram contratados especialmente para trabalharem nessa safra. A agricultura é a grande responsável pela geração de empregos aqui na região. Em Rio Verde, a expectativa de colheita é de 1.200.000 toneladas de soja, 10% da produção total do estado. Isso significa mais oportunidades de trabalho. Aqui nessa indústria foram contratados 300 novos funcionários só para essa safra. O serviço é temporário, mas muita gente acaba sendo efetivada depois. Quantas são efetivadas depois? Olha, normalmente tem ocorrido entre 20% e 30%. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, mostraram que em 2019, mais de 1.000 pessoas conseguiram a efetivação no trabalho após o vencimento do contrato temporário. Todos trabalhos voltados para o campo. E se depender do empenho da Monique, ela também quer entrar para essa lista das efetivações. Vou dar o meu melhor nesse período para a gente conseguir uma vaga. Boa sorte! E olha, nosso assunto agora que tem deixado o mundo em alerta, e nós aqui também, claro, em Goiás, é o coronavírus. A Organização Mundial de Saúde divulgou que já são quase 6.000 pessoas infectadas em 15 países. Aqui no Brasil, 3 casos estão sendo investigados. O Ministério da Saúde confirmou que investiga 3 casos suspeitos de coronavírus no país.
Os registros foram em Belo Horizonte, Minas Gerais, São Leopoldo, no Rio Grande do Sul e Curitiba, no Paraná. Os pacientes tiveram febre e sentiram dificuldade de respirar, sintomas do vírus. Eles visitaram a região onde o coronavírus está sendo transmitido nos últimos 14 dias. Por causa dessas 3 suspeitas, o Ministério da Saúde elevou a classificação de risco do Brasil para o nível 2, que significa perigo iminente. O resultado dos exames desses pacientes investigados sai em 72 horas. Se algum caso for confirmado, o nível de risco sobe para o 3, mais elevado, de emergência. O novo coronavírus já infectou quase 6.000 pessoas em 15 países. 132 pessoas morreram na China, país considerado o epicentro da doença. Uma pesquisa aponta que a infecção pelo vírus pode ter acontecido pelo consumo de cobras, alimento comum na China. Depois de infectada, a pessoa pode transmitir a doença ao tossir ou espirrar. Os sintomas mais comuns são febre e dificuldade para respirar. Para se prevenir, é recomendado que a pessoa lave bem as mãos, cubra a boca para tossir ou espirrar e ainda cozinhe bem ovos e carne. Vamos saber então como o governo do estado está se preparando em relação ao coronavírus. Primeira orientação é que não precisa pânico. Nós não temos casos confirmados no Brasil. Nós não temos casos nem suspeitos no estado de Goiás até o momento. Então, nós estamos agora numa fase de preparação da vigilância para identificar e acompanhar os casos, da assistência para receber possíveis casos que possam surgir e na parte de comunicação para repassar à população as informações de uma forma mais rápida e uma forma correta. Então, o fato hoje de uma pessoa aqui no Brasil estar com gripe e tosse, mas se ela não tiver ido para a China, não tiver entrado em contato com pessoa suspeita ou confirmada, ela não é um caso suspeito de coronavírus. É importante as pessoas saberem. Caso alguma pessoa se enquadre nesse critério, a orientação é procurar o serviço de saúde e informar ao médico que ela esteve na China nos últimos 14 dias. A gente mostrou ontem aqui uma onça parda passeando pertinho da sede de uma fazenda em Uruana, que é distrito de Rio Verde. Aí a gente foi lá e conversou com quem gravou a imagem. No vídeo dá pra ver que o animal chega bem pertinho da casa da família, caminha ao lado e foge logo depois de notar a movimentação. Quem fez o vídeo foi o seu Mauro, que mora na propriedade desde pequeno. Eu estava sentado aqui, aí alguma coisa me chamou a atenção. E eu levantei, aí vi a onça parda lá na estrada. Aí eu corri aqui, peguei o celular, entrei aqui dentro. Peguei o celular, fiquei aqui atrás da porta e fiquei vendo ela, aí vi ela descendo. Aí ela veio, que ela virou, que ela me viu, ela seguiu para dentro da soja. A casa da família fica em Uruana, um pequeno distrito de Rio Verde, na região sudoeste. O agricultor garante que, apesar do bicho assustar, não ficou com medo durante a gravação. Para mim é normal isso aí, porque eu já vi ela umas 3 vezes. Ou ela, ou a companheira dela, que é estranho, não sei. Inclusive já vi parida aí. Segundo esse médico veterinário, as onças têm hábitos noturnos, mas podem aparecer durante o dia em busca de alimento. Às vezes a onça ela vem à propriedade atrás de uma galinha ou atrás de um porco, a parte também da manhã, mas é muito atípico. A onça entrou na lavoura de soja e sumiu. Recentemente, um bezerro aqui na propriedade desapareceu e o seu Mauro acredita que foi a onça que comeu o bicho. Eu tenho um pasto ali, que é num pé de serra, onde ficavam as vacas para parir. De vez em quando sumia bezerro. A vaca paria, você não achava nem carniça nem nada. Então, provavelmente era ela. A nossa imagem do dia hoje é da comemoração dos alunos que conseguiram um lugar no SISU. E a gente torce para que dê tudo certo para eles, que ficaram aí reunidos para celebrar, né, e essa data que é tão importante para eles, né, depois de se esforçarem tanto. Uma boa noite para você. A gente vai terminando hoje com a nossa Princesa do Sul, Tubiara. Tchau, tchau. Outras notícias no Jornal Nacional.